Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com Kleber Caripuna, coordenador executivo da APIB. Tudo bom, Kleber? Como vai? Tudo bom, estamos na luta, continuando aí a batalha, e estamos à disposição aí do programa. Kleber Caripuna é coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. É graduado em Gestão Ambiental e mestrando em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília. Foi secretário executivo e posteriormente coordenador tesoureiro da COIAB e um dos cofundadores da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Norte, do Pará e Amapá. Obrigado, viu, Kleber, por receber a gente. Queria começar essa conversa falando sobre a agenda anti-indígena que tramita hoje no Congresso Nacional. Falando primeiro sobre a aprovação do marco temporal na Câmara, né? Essa tese estava paralisada no Supremo Tribunal Federal e ganhou agilidade poucas vezes vista para avançar na Câmara. Qual que é o tamanho desse retrocesso? Bom, para a gente, infelizmente, foi aprovado, né, o PL 490 no plenário da Câmara. É um retrocesso enorme, não só para a pauta da demarcação das terras indígenas, para os povos indígenas, mas para a pauta ambiental, climática, que é uma das principais agendas hoje mundialmente, faladas em relação à contenção das mudanças climáticas. O mundo inteiro está preocupado, o mundo inteiro está trabalhando ações que visam combater essa catástrofe mundial, que são as mudanças climáticas, que a gente já está vivendo na pele, o mundo está vivendo na pele. O Brasil está buscando ações que dialoguem com os outros países no mundo para conter as mudanças climáticas, para não chegarmos a um nível de temperatura mundial que afete toda a população mundial. E a Câmara Federal do nosso país, infelizmente, aprova uma medida, que é o PL 490, que além de tratar sobre uma tese de um marco temporal, de fixar uma data onde os povos indígenas teriam direito aos seus, segundo eles, aos seus territórios, que é a data de 5 de outubro de 88, contradizendo inclusive a própria Constituição Federal Brasileira, que no seu artigo 231 é muito claro, o artigo da Constituição, quando fala do direito dos povos indígenas ao seu usufruto exclusivo dos territórios, reconhece sua forma de organização social, seus costumes, as suas tradições, e também fala sobre o direito originário. O que é o direito originário? É o direito de origem. Inclusive, a questão das terras indígenas é uma cláusula pétrea na Constituição. Então, o artigo fala, é claro, o direito originário às suas terras tradicionalmente ocupadas, e o PL 490 tenta fixar aí uma data onde esse direito originário teria validade, o que para a gente é totalmente incondicional. E, para além disso, o PL também, aprovado agora, recentemente, na última terça-feira, dia 30, na Câmara, além disso, traz também no seu bojo aí do PL várias outras medidas que visam aí a exploração, a abertura, a depredação dos territórios indígenas, abertura para grandes empreendimentos, para mineração em terra indígena, enfim, para contato forçado com povos em isolamento voluntário. O Brasil, que é o único país do mundo que detém a maior população em povos em isolamento, em pleno século XXI ainda, povos ainda em isolamento voluntários que se negam a ter contato com a sociedade em geral, por entender e viver naturalmente ali no seu habitat natural, no seu convívio, e o PL 490 traz no seu bojo a possibilidade de um contato forçado com esses povos. Então, o PL 490 ele é completamente inconstitucional, para a gente, ele não deveria nem estar tramitando, mas infelizmente
foi colocado aí esse PL e aprovado agora na Câmara Federal pelos deputados federais que todos vocês ajudaram, né, a eleger, né, principalmente os deputados federais que são contra, né, povos indígenas, contra meio ambiente, contra, né, o combate às mudanças climáticas, né, contra o social, né, os direitos humanos, principalmente relacionados ao povo indígena, aprovado agora na Câmara, né, no último dia 30 e vai agora para o Senado, e vamos continuar, né, nessa luta, nessa batalha. Os indígenas se mobilizaram em várias partes do país para tentar barrar o avanço dessa pauta, né? Agora, como você falou, ela vai para o Senado, e a expectativa de que o projeto seja enterrado por lá, Kleber. Outra coisa, e há mais protestos programados para tentar barrar esse avanço? Eu vi que a PIB mesmo se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente estava se movimentando já de algum tempo atrás, tentando. É importante salientar que o PL ali é de 2007, né? Então, mais de 10 anos aí tramitando, e muito, né, desse tempo de tramitação que durou, né, tem a ver com várias estratégias nossas lá atrás, né, de incidência, né, de articulação, para tentar extinguir de vez, né, esse PL, né, na Câmara, mas infelizmente ele continuou tramitando e agora, nessa última semana, né, sendo aprovado na Câmara. Então, para a gente, a estratégia vem dando certo, né, de enfrentamento. A gente sabe que a Câmara Federal, principalmente, né, após essas últimas eleições, ganhou um peso né, de ação dos nossos, né, inimigos muito mais forte. Então a gente já tinha isso em mente, que ele iria ser aprovado na Câmara, e a estratégia continua, né, de incidência de articulação, e uma delas foi, inclusive, no mesmo dia 30, né, uma reunião com o senador, né, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que também faz parte da nossa, né, estratégia de diálogo, né, de articulação, de incidência, para tentar barrar, né, e eliminar esse PL agora no Senado. Né? Já ganhou um novo número, não me recordo, se não me falha a memória, 2953 ou 2903, já tem um número no Senado já, inclusive já está aberto para enquete no Senado, né, se concordam ou não concordam com o PL. Então também faz parte da nossa incidência já essa reunião que nós tivemos com o senador Rodrigo Pacheco, né, onde ele trouxe para a gente, né, colocamos todos os riscos, né, e todas as inconstitucionalidades que contém, né, no bojo do PL, e ele colocou, né, para a gente o seu compromisso em tramitar, né, de uma maneira mais cautelosa, né, esse PL no Senado, né, não aprovando, né, rapidamente, né, porque entende que é uma pauta delicada, né, assim como outras pautas, né, exemplificou outras pautas que estão tramitando também no Senado, que tem essa mesma categoria de delicadeza, né, de preocupação, que até hoje nunca foram ainda aprovados, porque precisam passar por uma análise muito mais minuciosa, detalhada de todos os senadores e senadoras, e ele nos deu esse compromisso também em relação ao PL 490, né, tramitando no Senado. É importante esse tipo de articulação, Kleber, e ainda uma outra estratégia possível, que é o veto presidencial. Por outro lado, há também uma correlação de forças hoje no Congresso Nacional que provavelmente derrubaria esse veto, né? Está também nessas etapas das nossas estratégias a questão do veto presidencial. Assim como várias outras, né, etapas, né, que a gente não está se antecipando para não, né, como a questão judicial também, para não, né, atropelar o processo, né, em relação à tramitação desse PL, enfim, e possivelmente tentar derrotá-lo, né, derrubá-lo e não ter esse PL aprovado. O veto presidencial é uma das questões que a gente está analisando, e justamente como você falou, né, a correlação de forças hoje, a gente pode ver isso muito claro agora na aprovação da MP 1154, né, de organização, né, dos ministeriais aí do governo, né? O quanto que foi necessário o próprio presidente Lula, né, agir, né, para poder, garantir aí a aprovação da MP 1154. A gente então imagina que a estratégia do veto presidencial ela está sim no radar, né, estamos, né, pensando já
mais lá para frente. Na verdade, a gente espera estar focando agora na estratégia do Senado e de ter um tempo bem largo, né, que dure bastante tempo, não sabemos quanto tempo isso pode durar, né, só para ter um exemplo aí da tramitação na Câmara, né, mais de 10 anos o PL tramitando lá, a gente espera, né, ter bastantes oitivas, comissões, audiências, né, escutas, né, no Senado para debater, né, o PL lá no Senado, e posteriormente, se por acaso, né, não conseguirmos derrotá-lo ele no Senado e ele for para a sanção presidencial, o veto com certeza vai ser uma das estratégias que nós estamos trabalhando e pensando lá na frente, e aí não sabemos quanto tempo isso pode, né, ocorrer, mas isso sim está no nosso radar. Um outro caminho possível para barrar o avanço é a apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão inclusive que está marcada para 7 de junho a princípio, né? A expectativa de que a Corte torne inconstitucional essa matéria, o projeto ficou parado na mão de alguns ministros por muito tempo, né? Sim, sim. Lembrando para todo mundo que continua a nossa incidência em relação ao PL 490, né, por ele não tratar somente da questão da tese do marco temporal, né? O julgamento, no caso, né, que está marcado agora para retomar no próximo dia 7 agora de junho, semana que vem, a, a, o julgamento trata exclusivamente sobre essa tese, né, de uma data fixada. E o PL traz tantas outras medidas, e por isso que a gente vai continuar, né, nessa incidência de tentar derrotar o PL. Agora, é claro que o julgamento do marco temporal já nos ajudaria, né, significantemente em derrubar, né, essa questão da tese do marco temporal, né, traria também efeito para esse ponto em relação ao marco temporal no PL 490. E a gente considera, sim, que ele perde força, que ele enfraquece bastante, que é uma das principais cobiças, né, da bancada ruralista, né, dos nossos inimigos, é fixar essa data, né, de direito dos povos indígenas aos seus territórios. E o julgamento, né, então, inclusive, chamamos um acampamento, né, do marco temporal para essa semana, né, de 5 a 8, para acompanhar a retomada do julgamento. Como você bem falou, né, alguns ministros ficaram, anos, né, com ele paralisado, né, que pediram vista né, no julgamento lá atrás, né, para análise mais aprofundada. E a gente espera agora que, de fato, ele seja retomado, né, seja dado a devida continuidade que merece, né, mesmo sabendo que há uma possibilidade também muito grande de ter algum ministro pedindo vistas, né, a gente faz uma análise que o julgamento ele pode retomar, né, no dia 7, né, pode se estender para a semana seguinte, né, vamos ter aí um feriadão nesse fim de semana que vem, né, então, né, no dia 7, se ele for, né, retomado como está pautado, né, se ele for retomado, pode ser que nem conclua no próprio dia 7, né, e fique para a semana seguinte, né, e a gente vai continuar mobilizado se isso acontecer, né, estamos chamando mobilizações, né, para o acampamento do marco temporal, tanto aqui em Brasília, né, estamos aí com uma expectativa aproximadamente de 2.000 até 3.000 pessoas, né, lideranças que vêm do Brasil inteiro, e várias outras manifestações e mobilizações que vão ocorrer Brasil afora, né, contra o marco temporal, né. Como você falou, a MP 1154, que esvazia as atribuições dos Ministérios dos Povos Indígenas e também do Ministério do Meio Ambiente, principalmente, né, também foi aprovada. Enfim, a gente sabe a que custo ela foi aprovada na Câmara. Apesar do Ministério da Justiça ser comandado por um progressista como o ministro Flávio Dino, qual que é o tamanho do impacto das demarcações, por exemplo, deixarem de acontecer dentro do Ministério dos Povos Indígenas? Para a gente, de fato, foi um impacto muito grande, né, principalmente nós do movimento indígena, que participamos, ativamente na transição do governo e ajudamos a elaborar toda a proposta do Ministério dos Povos Indígenas, né, para criar o Ministério e trazendo, né, uma das fases, né, do processo demarcatório das terras indígenas para a responsabilidade do Ministério, por entender que, para falar sobre povos indígenas, entender sobre povos indígenas, tem que ser os próprios povos indígenas.
e a fase da portaria declaratória, que antes era no Ministério da Justiça, trouxemos como uma prerrogativa, uma atribuição do Ministério dos Povos Indígenas para que fizesse toda a análise das terras indígenas que estão aí por demarcar, dentro do seu processo, pudesse proferir aí a portaria declaratória, o que para a gente, o rito, na verdade, ele continua como já era antigamente, né? Então, a prerrogativa de início do processo de demarcação das terras indígenas continua com a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, desde a criação do GT ali, para estudo, enfim, toda a fase que é necessária ela atrás de estudo, e diga-se de passagem, processos esses feitos com todo o rigor da lei, com toda a cautela, com toda a técnica necessária para identificar uma terra indígena, se é uma terra indígena ou se não é, e poder garantir o direito territorial aos povos indígenas que reivindicam seus territórios. E a portaria declaratória, que é uma das fases, estaria no Ministério dos Povos Indígenas, que ajudaria a avançar. É uma inovação, a gente trouxe, na verdade, uma inovação para a legislação brasileira, para o processo demarcatório, onde, na Constituição de 88, que é garantido o direito territorial das terras para os povos indígenas, e dá um prazo daquele ano, de 5 anos para frente, do Estado brasileiro efetivar toda a demarcação dos territórios indígenas, e que não fez até hoje, e a gente, nessa morosidade toda do Estado, trouxe para dentro dessa composição do Ministério, da estrutura do Ministério, uma inovação na legislação para ajudar o Estado brasileiro a acelerar. O Estado é responsável por isso, não só o governo federal, que é quem tem a responsabilidade de trabalhar todo o rito processual de demarcação das terras indígenas, como o próprio Congresso Federal também, que tem a responsabilidade de garantir aí a legislação necessária para que para que isso tudo ocorra. Então, o que perde muito nessa fase, mesmo tendo agora voltado, como era antes, para o Ministério da Justiça, e mesmo tendo o ministro Flávio Dino aí, um grande e forte aliado dos povos indígenas, da ministra Sônia, do Ministério dos Povos Indígenas, a gente entende que lá na frente, hoje nós temos um cenário desse muito mais positivo, mas lá na frente nós não sabemos, a gente viveu isso nos últimos 4, 6 anos, paralisação total da demarcação das terras indígenas por conta da ideologia política de um governante anterior e seus ministros, que entendiam que demarcar 1 milímetro de terra indígena era atraso para o país. E quando toda a sociedade mundial já elegeu como salvação número 1 para conter as mudanças climáticas a demarcação de terras indígenas e a criação de áreas de proteção ambiental. E um outro tema que tem dividido, inclusive, setores do governo federal é a exploração de petróleo na foz do Amazonas, se o IBAMA acabar cedendo a esse projeto, que há muita pressão sobre o órgão nesse momento, qual que é o tamanho do impacto dessa exploração para as populações locais e também para o meio ambiente? Lembrando que, como você disse, a comunidade internacional reconhece a importância da preservação ambiental feita pelos povos indígenas, mas isso há também dados científicos, de avaliação desse processo. Então, para a gente é quase que incabível, um governo, um país que em pleno século XXI, com toda a responsabilidade ambiental que tem, com todo o discurso ambiental que tem, está trabalhando, e diga-se de passagem, o projeto de exploração de lotes de petróleo, de pesquisa, aliás, de lotes de petróleo na Amazônia brasileira, é lá de trás, do governo ainda do governo do PT, Então, isso veio avançando ao longo desses anos e se concretizou agora, o leilão desses lotes nos últimos anos, e um desses lotes, possivelmente, seja, se for no estudo detectado potencial para a exploração do petróleo na região, é a Foz do Amazonas, que inclusive é ali na minha região, próximo ao município de Oiapoque, no Amapá, onde estão os povos indígenas
né, Caripuna, Galibi-Maruono, né, Calinã e Palicu, e que reivindicam, na verdade, um melhor estudo, uma melhor avaliação, né? O próprio IBAMA, né, como toda a sociedade viu, né, negou, né, o parecer, né, deu negativo ao parecer em relação ao projeto, por entender, né, e não foi, e é bom reforçar, né, que não foi, né, o presidente do IBAMA sozinho, não foi a ministra do Meio Ambiente, né, sozinha, que teve um parecer técnico, né, analisado, né, tecnicamente, detalhadamente, por 10 pessoas, né, técnicas, né, do órgão, a qual a gente parabeniza muito pela, né, serenidade, né, pelo trabalho, né, enfim, e pelo compromisso, né, de dar um parecer negativo ao projeto, por entender que, de fato, o projeto ele está cheio de brechas e lacunas que precisam ser, né, sanadas, né, e apresentadas, né, para o governo, para a sociedade brasileira, para os povos indígenas ali na região. Então, nós estamos sendo contra a forma como está sendo conduzido, né? Os povos do Iapoque, inclusive, né, já se manifestaram que não são contra o progresso. Ali é uma região, né, de terras indígenas que são impactadas por empreendimentos desde a década de 70, né? Abertura da BR-156, né, passagem de linha de transmissão, construção de pequenas centrais hidrelétricas, linha de fibra ótica, enfim, vários outros empreendimentos. Então, é histórico ali na região, essas terras indígenas do Assá, o Assá, Juminã e Galibi, as terras indígenas do Iapoque, serem impactadas por empreendimentos. E agora esse, né, da exploração de petróleo na região, que se for concretizada, o estudo e achar o potencial, vai se construir a plataforma ali. Já estão sentindo na pele, agora ainda na fase de estudo, né, de prospecção, né, aliás, de análise da possibilidade de prospecção, a movimentação que cresceu gigantesca ali na região, né, o trânsito de aeronaves, helicópteros e aviões passando, né, muito baixo por cima das terras indígenas, a transição, o trânsito nos rios que dão acesso também às terras indígenas, né, aumentaram o fluxo, então já estão sentindo agora, e o que a gente está pedindo, na verdade, é que o governo federal, o IBAMA, né, a FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Meio Ambiente, né, e todos os órgãos, né, necessários a se envolver nesse processo, trabalhem um estudo, né, detalhado, né, qualificado, tecnicamente, que aponte de fato, de verdade, né, e não apenas trazendo o que são apenas as benéficas desse projeto, mas tragam também quais são os possíveis problemas que podem ocorrer futuramente, os impactos, né, toda a possível, né, a gente viveu, né, não tão distante, se não me falo, em 2019, aquela grande catástrofe, né, na foz ali, né, na região do Nordeste, né, o que foi aquele impacto, e, inclusive, né, que atingiu, né, vestígios de óleo daquele acidente, naquele momento, né, foi encontrado depois de um tempo ainda, né, na costa, brasileira, na região sul. Então, olha a distância só que... E aí dizer que não vai ser afetado, que não vai ter impacto a costa marítima ali da região da Foz do Amazonas, né, onde estão as terras indígenas, o Assá, Juminã, Galibi, onde está também o Parque Nacional do Caborange, né, que essa região toda ali concentra, né, uma biodiversidade gigantesca, né, não só terrestre, né, da nossa fauna e flora ali na região, mas ali marinha também, né, peixe-bois, né, tartarugas marinhas ali naquela região. Então, é importante que o estudo ele seja atendido de uma forma técnica, qualificada, detalhada, e que traga, de fato, né, os verdadeiros impactos que podem ocorrer desse projeto. Para a gente terminar o papo, vou te fazer uma pergunta rápida. Quando você falou sobre como a prospecção do petróleo na região já tem afetado a vida dos indígenas por lá, tanto pelo meio fluvial quanto por terra, enfim, eu lembrei também da questão do garimpo nas terras indígenas, né? É uma batalha que teve um grande avanço agora, após a repercussão do caso nas terras Yanomami, mas ainda há muito o que fazer, né? Há um plano de trabalho acordado com o governo federal para impedir o garimpo em terras indígenas e fazer o mapeamento de todas as regiões?
Então, é uma questão que a gente vem batendo muito forte, né, de longas datas, né, cobramos muito o governo atual agora, né, a trabalhar um plano nesse sentido, né, a PIB mesmo lá atrás, né, entrou no Supremo com a DPF 709, né, que vem ajudando, inclusive, né, tanto no governo anterior, né, que não cumpriu quase nada, ou nada, né, na verdade, do que foi determinado pelo Supremo em relação às medidas que eram necessárias, né, para conter, naquela época, era muito focado no avanço da Covid, né, nas terras indígenas, mas também uma proteção para os territórios, né, mas agora também, no governo atual, continuamos cobrando para que a DPF seja cumprida, né, e toda a segurança para os territórios indígenas, né, sejam efetivadas, e isso foi demonstrado agora, né, em toda a ação feita, né, na terra indígena Yanomami, mas a gente precisa avançar, e é uma das coisas que a gente vem, né, cobrando junto ao governo federal atual, para que a gente construa de fato esse plano para expandir para outras terras indígenas. A gente sabe da dificuldade, né, que o governo está tendo agora, né, trabalhando ainda com orçamento passado, né, com estrutura de pessoas, né, ínfimas, né, o próprio IBAMA, né, está com dificuldade enorme de pessoal, né, a própria operação na terra de Yanomami, né, um quantitativo de pessoas, de fiscais do IBAMA, né, de agentes, por exemplo, da Polícia Federal também, né, muito pequenos para garantir a efetividade do plano, né, de retirada dos garimpeiros ali naquela região da terra de Yanomami. Já surtiu algum efeito, né, deu uma travada, mas o garimpo continua na terra de Yanomami, então é importante ressaltar isso, ainda continua os invasores lá no território, então é preciso, né, um esforço ainda, né, maior, né, do governo para garantir que lá se implemente de fato o plano e consiga se retirar todos os garimpeiros, e também algo pensado para proteger as outras terras indígenas, né? Temos relatos recentes já de que os garimpeiros que já saíram da terra de Yanomami estão procurando outras terras indígenas próximas ali na região. Então já sabemos da Raposa Serra do Sol, né, que já tem, né, possibilidade de garimpeiros estarem, né, ali dentro da terra da Raposa Serra do Sol, né, ali na região de São Gabriel da Cachoeira também, já no Amazonas também, relatos já de garimpeiros que saíram da TI Yanomami indo para lá, né? Temos outras terras na Amazônia como um todo vulneráveis demais a essa questão do garimpo, né? Se a gente for pensar em termos de proporcionalidade, a terra indígena Caiapó, no Pará, é uma terra que está sendo devastada, né? Totalmente impactada pelo garimpo ali na região, terra indígena Munduruku, enfim, outras terras indígenas, né, Vale do Javari, né, onde é a maior concentração de povos isolados, né, do mundo, é ali na terra indígena do Vale do Javari, também no Amazonas. Então, não é só a retirada dos garimpeiros do território Yanomami, mas sim um plano que consiga combater o garimpo em várias outras terras indígenas, e agora, nesse sentido, evitar que os garimpeiros da terra Yanomami vão para outras terras. Então, um plano de proteção territorial também para as terras indígenas no geral. Kleber, muito obrigado por essa conversa, viu? Eu que agradeço, né? Então, continuamos à disposição, né? A PIB, as outras lideranças da PIB, para a gente estar sempre dialogando e trazendo aqui o nosso ponto de vista, né? E a realidade do que vivem os povos e os territórios indígenas hoje no Brasil. Muito obrigado. Importante trabalho que vocês estão fazendo. Muita força, e estamos aqui abertos também para que sejamos canal para essas informações tão importantes. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.